Estamos de volta com o Ver Mais e agora vamos falar sobre mioma. É uma doença que pode afetar muitas mulheres, é o tumor benigno que fica no útero, muitas pessoas já sabem, mas fica sempre aquela dúvida, será que essa dor é um mioma? Será que a minha menstruação não está vindo porque eu estou com mioma? Eu quero engravidar, não estou conseguindo. Será que é um mioma? Quantas vezes já ouvi essa frase? Então quem está com a gente hoje para tirar dúvidas é o médico ginecologista, Dr. Carlos Eduardo Penteado. Boa tarde, Dr. Penteado. Boa tarde, Cris. Boa tarde. Obrigada por estar com a gente. Eu que agradeço. Primeiro vamos explicar para quem está em casa o que é o mioma exatamente. Bom, Cris, o mioma, ele é um tumor, né, benigno, ou seja, bom, né, não é maligno. É estranho falar que tem um tumor bom, né, porque a palavra ela não seria assim, uma coisa boa, mas... cresce, né, ele não tem um fator de risco para que a gente adquira um mioma com mais facilidade ou não, né, mas ele é um tumor que se encontra dentro do útero, e em posições diferentes do útero, tanto submucoso como intramural como subseroso. Então ele pode estar na camada externa do útero, no meio do útero, no meio da musculatura do útero e por dentro. Exatamente. Então a gente tem ali, ó, dois tipos. Pode ter mais de um. Pode ter mais de um. Você pode ter submucoso, intramural e subseroso no mesmo paciente. É comum, né? Os miomas, eles cursam com um sangramento, muitas vezes, dos sintomas, né, que as pacientes acabam sentindo, né? Com sangramento muito intenso, né? São causadores, muitas vezes, dos sangramentos mais intensos em pacientes com miomas submucosos, né, ou submucosos, tá? Mas muitas vezes eles são assintomáticos, ou seja, eles não causam sintomas. Entendi. Ou seja, eu posso ter um mioma e não estar sentindo absolutamente nada. E o meu ciclo menstrual fica normal? Normal. E temos pacientes que podem ter miomas grandes até, né? Sim, eu vi umas fotos na internet de uns miomas gigantes. Sim, eu já tirei miomas em cirurgias de quase 10 centímetros. Né? Claro, isso não é para as pessoas se apavorarem, sair correndo atrás de exame, né? Existem sinais e sintomas que podem nos ajudar. E existe uma pequena, mas minúscula parcela de miomas que podem virar tumores malignos. Que aí seria o câncer. O câncer, mas é muito raro. Eu até hoje não cheguei a ver nenhum. Tá. Agora, o doutor disse que pode ser caracterizado por um sangramento, né? Esse sangramento, ele é de uma hora para outra? Ele vem ali, tipo, um ciclo menstrual que não termina? Como é que é esse sangramento? Não, normalmente são menstruações que vêm regularmente com volume bastante grande. Isso incomoda bastante a paciente, né? E quando eles estão assim, que como a gente pode dizer, não tratáveis, quando eles estão meio que crescendo de uma forma, pode acontecer da paciente ter um sangramento meio que intermitente, que não para. Sempre esses sangramentos que acontecem de forma intermitente é condizente com que a paciente vá pesquisar, com que a paciente vá ser examinada. Não dói? Às vezes pode não doer. Tem pacientes que sentem um pouquinho de dor, Cris, pelo volume do útero. Tem pacientes que chegam a ter úteros de tamanho de até 20 centímetros, 20 semanas de gestação, desculpa. Sério? Né? Seriam 4 meses, né? Uma altura uterina, assim, a altura de um umbigo de tão grande que estão esses úteros. Tá. Tratamento, ou seja, identifiquei, para eu identificar seria o quê? Um ultrassom? Ultrassom, é o meio mais barato, é o meio indolor, mais rápido e consegue ter uma acurácia, uma eficácia muito boa para descobrir. E para tratar? Então a gente tem assim, ó, uma paciente, nós temos 3 tipos talvez de tratamento. O tratamento clínico, né? O tratamento cirúrgico. Clínico é com medicamentos. Com medicamento, né? Que seriam medicações hormonais ou outras medicações que bloqueariam a função hormonal para chegar naquele mioma, para fazer com que aquele mioma diminuísse de tamanho. Entendi. Tá? A gente tem miomectomia, para preservar o útero, então a gente só tira os miomas. Isso pode ser feito por via cirúrgica, como se fosse uma cesariana, ou por via videolaparoscópica, que a gente entra com uma câmerazinha no umbigo, 2 outras câmerazinhas na lateral, e a gente vai tirar o mioma em si. E o útero fica ok? O útero fica ok. Pode-se fazer a retirada total desse útero para paciente que não quer mais engravidar. E existe um outro método que também é um pouco, que a gente chama invasivo, porque a gente tem que ter equipamento especial para isso, que chama-se embolização, o qual a gente coloca uma substância pela veia da paciente, um catéter, né? Normalmente aqui pela virilha. Esse catéter vai até a artéria que irrigaria esse mioma,
colocamos uma substância ao qual tranca o fluxo de sangue para esse mioma, e esse mioma sem sangue, ele acaba diminuindo de tamanho. Chama-se embolização. Vai matar ele. Exatamente. Tá, doutor Penteado, quem pretende engravidar, ou seja, ter tido um mioma, ou estar com um mioma, isso pode ser um risco? Não. Na verdade, assim, sempre converse com seu médico, com seu ginecologista, a respeito das posições que esses miomas estão, né? Mioma não é impeditivo nenhum para paciente engravidar, tá? Primeira coisa, né? Só se esse mioma estiver de um tamanho muito grande e alterando a cavidade endometrial, ou seja, aquela parte ocupando dentro o espaço exatamente, que o bebê ocuparia. Porque o que acontece? Quando a gente tem uma tortuosidade dessa cavidade endometrial, fica mais difícil do embrião se fixar naquela região. Entendi. Né? Mas eu tenho pacientes que já tiveram... Às vezes não, Cris, mas assim, às vezes a gestação não vai para frente e a gente às vezes não sabe por quê. Aí você vai investigar, tá lá um mioma. Entendi. Né? Mas eu tenho pacientes que só descobriram o mioma quando foram ter neném ou quando engravidaram e foram fazer ultrassom para ver o bebê e viram o mioma. Tá, o que faz, por que o mioma surge? Na verdade, ele tem não existe nada que a gente coma, que a gente adquira, que a gente tem uma predisposição genética. Entendi. Né? Então pode acontecer em qualquer mulher? Qualquer mulher. Que já teve filhos, que não teve filhos? Se sua mãe teve mioma, pode ser que você tenha também. E a gente observa que as pacientes de raça negra, elas têm também uma propensão a ter miomas maiores também. Né? E uma quantidade de miomas maiores também. Mas isso não exclui, a raça não exclui. Jovens, adolescentes também podem ter miomas ou é mais difícil? É menos comum, a gente acaba vendo assim pacientes com um pouco mais de idade, a partir de 30, 35 anos, tá? Mas pode acontecer de pacientes jovens, mas muito jovens, início de vida reprodutiva é muito difícil. E a pessoa que já teve filhos, por exemplo, eu tive 3 filhos, eu posso ter mioma agora? Pode ter. E pode ter um mioma que está lá presente, não te causa nenhum problema, e no momento em que essa paciente entra em menopausa, a gente não tem mais aquele suporte estrogênico dos ovários produzindo hormônio, e esse mioma pode ficar lá quietinho e não vai incomodar ninguém. Isso que eu ia perguntar, a pessoa então que descobriu que tem, que é assintomático, ela não está sentindo nenhum problema, ou seja, e que ela optar, ela pode deixar ele ali, pode não querer retirar? Pode ou fazer um sempre é indicado acompanhamento. procurar, porque ele pode ir crescendo e não... Não, assim, as pacientes às vezes ficam um pouco assustadas, né? Eu sempre falo para elas assim, olha, aquela imagem ali que foi colocada antes ali, né? A gente tem mioma intramural, inclusive um mioma dentro do útero que ele pode sair para dentro da vagina, que a gente chama de mioma parido. Gente, né? Que Mas susto, assim, hein? O outro ali, ó, naquela foto, perto do dedão da moça ali, é um mioma que está pediculado, ele está para fora do útero. Né? Então a gente tem várias, mas assim, a gente não pode ficar apavorado. Se eu tenho um mioma, vi um mioma, tá, doutor, eu tenho que operar ou não tenho que operar? Eu tô apavorada. Né? Eu tenho que... Não, mas não tem que ser apavorada. Apavorada. Não, várias pacientes nossas fazem acompanhamento, né? Cuidam dos seus miomas bonitinhos. Né? Claro, com certeza. A gente controla ele, olha, ele está com tantos centímetros, vamos ver no que vem. E o crescimento é lento. Tá? As pessoas não precisam ficar apavoradas. Daqui uma semana daqui uma semana eu vou estar com a barriga gigante de uma criança de 4 meses. Não é assim. Né? Entendi. E esse crescimento ele é muito dependente de uso de anticoncepcional, período da vida reprodutiva da paciente. Não há nenhuma relação entre o anticoncepcional e a formação de miomas? Não existe. Não existe. Ou algum outro método contraceptivo? Não existe. A gente sabe que o DIU medicamentoso, que é o DIU de progesterona, ele ajuda também a diminuir, isso é uma coisa do tratamento que a gente esqueceu, ajuda a diminuir o tamanho do mioma também. Então, quem tem o mioma, colocar um DIU de hormônio, não o DIU de cobre, tá? Sim. O DIU de cobre pioraria a situação, mas o DIU de hormônio, muitas vezes a gente tem diminuição do mioma e diminuição do sangramento. E ele não altera também os efeitos de quem toma anticoncepcional, por exemplo? Não. Isso não tem nada a ver. Que quem é neurótico com essas coisas, Sim, eu li uma frase assim, eu prefiro morrer do que ficar grávida. Não, mas assim, converse com o seu médico sempre, né? Ele vai te explicar. Se é um mioma que está, ou então tem pacientes que falam assim, doutor, eu não consigo conviver com uma coisa dentro de mim que possa crescer. Bom, então, tenta fazer a cirurgia, a miomectomia, o DIU, ou então medicamento, tenta reduzir. Claro. Para não ter que passar por um procedimento cirúrgico. Sim, e sempre tomar cuidado, né? Porque tudo isso tem que sempre ser com conhecimento para não chegar nesses resultados que a gente falou antes, né? Um tamanho muito grande que até fica difícil, inclusive, para a gente operar.
Muito obrigada, doutor Penteado, por estar aqui com a gente, falando, né, às vezes, desmistificando um pouco esse assunto. Não tem que ter medo de mioma. Não tem que ter medo. Vou sonhar hoje com mioma. Não. Aí eu te ligo. Certo, obrigada, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, Cris.